demais! Bom dia, pessoal! Então, voltamos aqui para mais uma aula da correção das atividades, livro 2, páginas 22 a 24, tá? Vamos iniciando a correção da página 22, a questão 2, letra D. Ele fala o seguinte: o resultado de 8 mais 3 ao quadrado é diferente do resultado dessa expressão? Então, para a gente saber, a gente vai ter que fazer os cálculos, né? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. 8 mais 3 ao quadrado, vamos ver se é diferente de 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, vamos. 8 mais 3 é 11, né? Então, vai dar 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11. E 11 vezes 11 vai dar 121. Então, esse é o resultado. Vamos agora para essa expressão. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 64. Mais 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 48. 2 vezes 8, perdão, é 16. 16 vezes 3 é 48. Mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Somando 64, 48 e 9, vai dar exatamente 121. Então, ele pergunta se é diferente o resultado. Então, a resposta que eu dou para vocês não é diferente, tá? É igual. Então, a resposta, o resultado é igual ao outro. São iguais. Vou colocar aqui no plural. São iguais os resultados, ok? Então, eu vou apagar aqui. Só um instante. Legal! Bem louco! Empolgante! Número 3. A questão número 3, ele pede para eu comparar o resultado das expressões numéricas e utilizar os sinais de igual, menor e maior. Para isso, eu tenho que resolver a questão para eu comparar quem é maior, ou menor ou igual, A ou B, tá? Então, vamos aqui na questão A. Na questão A, ele fala o seguinte, que A é igual a 2 ao cubo vezes 5 mais 3 ao quadrado. Então, vamos resolver. Primeiro que está entre parênteses, né? Então, vai dar 2 ao cubo vezes 5 mais 3 é 8. 8 ao cubo, ao quadrado. 2 ao cubo eu não resolvi, continua aqui. 8 ao quadrado é 64. E quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 8 vezes 64 vai dar quanto? Vocês observaram que primeiro eu resolvi a potenciação e depois a multiplicação, né? Porque tem que ser nessa ordem. 8 vezes 64 vai dar exatamente 512. Então, guarda esse resultado aqui. Questão B. Na B, B é igual a 3 ao quadrado vezes 2 elevado à oitava potência. Então, aqui eu tenho duas potências, então eu vou resolver a potência 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 9. E 2 elevado à oitava potência é 256, que eu vou multiplicar o 2 8 vezes. E 9 vezes 256 vai dar exatamente 2.304. Então, achei esse resultado da B. Então, gente, observem comigo aqui. Quem é maior, 512 ou 2.306? Quem é maior é o B. Então, o resultado da letra A vai ser B maior que A, tá? Porque 2.304 é maior do que 512, tá? Então, vamos para a questão B. Vou apagar. A questão B é o seguinte. A é igual. Então, vou colocar a letra A aqui. É igual 2 mais 8 vezes 2 mais 8 ao cubo. Então, o que tiver entre parênteses eu vou resolver primeiro. Então, A vai ser 2 mais 8 é 10 vezes 2 mais 8 também é 10, só que está ao cubo.
10 elevado ao cubo é a mesma coisa de colocar aqui, ó. Vou repetir 10, né, vezes. 10 ao cubo eu coloco o número 1 e repito 3 zeros, né? Porque o expoente é 3. Então, quando é de base 10, é a quantidade de zeros que vai ter. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. 10 vezes 1000, vocês observaram que quando eu tenho aqui que são base 10, eu só pego o número 1 e conto a quantidade de zeros que tem aqui nessa multiplicação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai dar 10.000. Guarda, então, aqui a questão A. Então, B. B vai ser 2 mais 8 elevado à quarta potência. 2 mais 8 é quanto? 10. 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa que colocar o número 1 e colocar 4 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, aqui o resultado da B. Então, se vocês observarem que a letra A e a letra B são iguais, né? Então, qual vai ser o resultado da B? A é igual a B. Dá o mesmo valor. Ok? Então, terminada aí a questão 3, vamos para a questão 4. Vou apagar aqui. Cadê a questão 4? Está aqui em cima, né? Na questão 4, ele pede para eu escrever uma expressão e determine a soma das medidas de um triângulo. O que é uma expressão? A expressão é quando eu tenho adição de vários valores, né? Pode ter adição, subtração, multiplicação, tá? Eu tenho esses valores aí que estão sendo somados, multiplicados, tem parênteses, tem colchete, tem chaves. Então, eu tenho que fazer aí uma expressão que determinar a soma das medidas de um triângulo, cujos lados medem 9, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 16. Então, eu vou somar todos esses valores. Então, vai ser assim, ó, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 25. Somei todos os lados. Quanto que é raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9. Se é uma raiz quadrada, então raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, se eu somar 3 mais 4 vai dar 7, e 7 mais 5 vai dar 12. Então, 12 é a minha resposta da questão 4, ok? Então, questão 5. Na questão 5, ele pede para eu calcular o triplo da raiz quadrada de 64. Então, vamos analisar aí. Quando eu falo triplo, eu falo que é 3 vezes aquele valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 64. Eu vou colocar a raiz quadrada de 64. Quando eu tenho uma multiplicação e uma raiz quadrada, eu faço, então, primeiro a raiz quadrada. Então, vai ser 3 vezes... Quanto que é a raiz quadrada de 64? Muito bem, a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 vai dar 64. E quanto que é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é 24. Então, a questão A é 24. A raiz quadrada da metade de 50... a metade de 50. Então, a raiz quadrada da metade de 50. Quanto que é metade de 50? A metade de 50 é 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 é 25. Então, eu vou colocar 25 aqui. Só que ele disse que eu tenho que colocar na raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. Então, achei aqui a questão B, ok? Questão número 6. A questão número 6, ele pede para eu determinar o valor. Só que ele me deu o valor de x valendo 36. Então, aonde tiver a letra x, eu vou colocar o valor de 36. Então, bora lá. Letra A, 2 vezes x. X eu não falei que vale 36, então vou colocar 36 mais 82. E vou calcular agora aqui, respeitando as regras da expressão numérica. Primeiro, eu tenho aqui uma multiplicação e uma adição. Então, vou fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 36 vai dar 72. E 72 mais 82 vai dar 154. Achei aqui a questão A. Letra B.
x ao quadrado. Quanto que vale x? Eu não falei que vale 36? Então, é 36 ao quadrado menos 2 vezes raiz quadrada de x. Eu não falei que x vale 36, então vale 36. Vou fazer, então, aqui eu tenho uma potenciação, uma subtração, multiplicação e radiciação. Então, vou respeitar aí as regras. Vou fazer, então, a primeira potenciação. 36 ao quadrado é 1.296, porque eu vou multiplicar o 36 duas vezes. Menos 2 vezes raiz quadrada de 36 é 6. Então, agora eu tenho aqui uma subtração e uma multiplicação. Então, eu faço primeiro a multiplicação. Então, eu vou repetir 1.296 menos 2 vezes 6 vai dar 12. E 1.296 menos 12 vai dar 1.284. Finalizei aqui a questão B. E para finalizarmos essa página, questão 7 pede para eu responder as questões. O resultado da expressão numérica raiz quadrada de 144 dividido por 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 2. Então, ele disse que ele está me perguntando se isso daqui vale 2. Para eu saber, eu vou ter que calcular. Raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 dá 144. Dividido. Opa, tia, primeiro entre parênteses, né? Eu já resolvi esse 144 porque não vai influenciar aqui dentro não, tá bom? Então, ó, 4 ao quadrado é quanto? É 16, porque 16, 4 vezes 4 dá 16. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou fazer entre parênteses aqui. 12, repito, 12. 16 menos 4 vai dar 12. Quanto que é 12 dividido para 12? É 1. Então, finalizei a questão. Então, ele pergunta aqui se essa expressão vale 2. Não. O valor é 1. Ok? Finalizei a página aí, 22, bora para 23. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, pessoal, dando continuidade à nossa correção, vamos para a página 23, dando continuidade à questão 7. Questão 7, letra B, ele fala o seguinte. Ao resolver a expressão 9 vezes raiz quadrada de 4 mais 6 vezes 3 ao quadrado, Diego encontrou 342 como resultado. Ele fez os cálculos corretamente? Caso o resultado esteja errado, refaça os cálculos e encontre a resposta correta. Então, ele disse que o resultado de Diego deu 342. Então, vamos resolver para ver se ele fez o cálculo corretamente? Então, vamos lá. 9 vezes raiz quadrada de 4 mais 6 vezes 3 ao quadrado. Então, primeiro tem que resolver o quê? Eu tenho a multiplicação, eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho uma adição, uma multiplicação de novo e uma potenciação. Então, eu vou resolver primeiro a radiciação, depois a potenciação, depois a multiplicação e depois a adição, ok? Então, tudo que eu não vou fazer, eu vou repetir. 9 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Mais o 6 eu vou repetir. Vezes 3 ao quadrado é 9. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Agora, observem aqui comigo. Eu tenho aqui uma multiplicação, eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação. Eu vou resolver quem? Multiplicação. 9 vezes 2 é 18, mais 6 vezes 9, 54. 18 mais 54 dá 72. Então, o Diego fez os cálculos errados, ok? Questão 8. Na questão 8, ele pede para eu encontrar o valor do quadradinho azul em cada caso. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é fazer essa expressão corretamente seguindo as regras. Então, eu tenho aqui, ó, uma adição, eu tenho uma subtração, eu tenho uma raiz quadrada e ele disse que vai dar no final o resultado 5. Para dar 5, eu tenho que seguir as regras. E o que eu não vou fazer, eu vou repetir. Então, ó, vou repetir o 5 mais o quadradinho azul
menos a radiciação eu vou fazer primeiro, porque pelas regras a radiciação vai primeiro. Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Ele diz que isso daí vai dar 5. Agora eu tenho aqui, observe comigo. Eu tenho uma adição e uma subtração. Então, quando eu tenho uma adição ou subtração, eu posso resolver o que vier primeiro. Então, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Qual o número que eu somo com 5 e depois eu tiro 5 que vai dar 5? Então, vocês observem comigo que isso daqui, esse 5 somado quadradinho, tem que dar 10. Para quando eu for tirar 5, vai dar 5. Então, esse número que está aqui escondido no quadradinho só pode ser o próprio 5. Porque se eu somar 5 mais 5, tem que dar 10. Tirando 5, vai dar 5. Então, na letra A, a resposta do quadradinho é o número 5. Ok? Letra B. Na letra B, ele fala o seguinte. É 2 ao cubo menos raiz quadrada de 49 menos quadradinho é igual a 0. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro a potenciação, depois a radiciação e depois eu subtraio o resultado. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, vou colocar 8 aqui. Menos. Raiz quadrada de 49 é 7. Menos o quadradinho. Menos o quadradinho para dar 0. Aí, eu tenho aqui agora, 8 menos 7 vai dar 1. 1 menos 0, 1 menos o quadradinho é igual a 0. Qual o número que eu subtraio com o 1 para dar 0? É o próprio 1, né? Porque 1 menos 1 é 0. Então, a resposta da letra B do quadradinho é 1. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Letra C. Na letra C, eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, o que não tiver entre parênteses, eu repito. Então, o quadradinho vezes raiz quadrada de 169 é 13. 13 menos 13 é igual a 0. Então, vai dar quadradinho vezes 13 menos 13 é 0. Isso aí vai dar 0. Então, o quadradinho vezes o 0 tem que dar 0. Então, só pode ser aqui dentro o número 0. Tá bom? Letra D. Na letra D, eu tenho quadradinho dividindo com tudo que está aí dentro no parênteses, que vai dar 1. Então, como é que vai ser? Vai ser, vou repetir o que está aqui fora, quadradinho, dividido, e vou resolver o que está aqui dentro. Lembrando que eu tenho que primeiro resolver a potenciação. 5 vezes 10 elevado à quarta potência, vocês concordam comigo que o meu expoente vai ser a quantidade de zeros que vai ter? Então, eu vou colocar o número 1 aqui e vão ser 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Menos 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, deu 10.000, né? Ele disse que isso daí vai dar 1, tá? Então, vai ser quadradinho é dividido por primeira multiplicação, depois a subtração. Primeira multiplicação, depois a subtração. 5 vezes 10.000 vai dar 50.000, né? Aqui, ó, 50.000. Menos 10.000. Isso tudo vai dar 1. Então, quadradinho, número que eu não sei qual é. 50.000 menos 10.000 vai dar 40.000. Isso tudo vai dar igual a 1. Então, eu pergunto a vocês. Qual o número que eu divido 40.000 para dar 1? É o próprio 40.000. Vocês concordam? Se eu dividir 40.000 para 40.000, vai dar 1. Então, o valor do quadradinho é 40.000. Então, para finalizarmos aí a página 23, a questão 9 fala o seguinte. O número P é o resultado da seguinte expressão aí, embaixo. Aí ele fala, a raiz quadrada de P é um número par? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essa expressão para no final eu colocar na raiz quadrada e ver se ela vai dar um número par ou não, tá? Então, vamos lá. Ele diz que P é igual 2 vezes 3 ao quadrado menos 2 mais raiz quadrada de 25 mais 8 dividido por 2. Então, vou resolver tudo que está entre parênteses primeiro, respeitando potenciação, radiciação, tá bom? Então, ele diz que P é igual
2 vezes raiz quadrada de 2 é 9. Raiz quadrada 3 ao quadrado é 9. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9. Então, vamos lá. Menos o 2. Então, vai dar aqui menos 2. Mais, abre parênteses que eu não resolvi ainda. 25, raiz quadrada de 25 é 5. Mais 8 dividido por 2. Pronto. Agora, eu vou continuar entre parênteses. Aqui eu tenho a multiplicação e aqui eu tenho uma subtração. Então, eu faço o que primeiro? A multiplicação. 2 vezes 9 é 18. E 18 menos 2 vai dar 16. Mais 5 mais 8 e eu tenho aqui 8 dividido para 2. Então, primeiro eu faço a divisão e depois eu somo com 5. 8 dividido para 2 vai dar 4. 4 mais 5 vai dar 9. Então, P vai dar quanto? 16 mais 9, 25. Só que não pode esquecer que ele perguntou, a raiz quadrada de P é um número par? Então, para isso, eu vou colocar P na raiz quadrada. Então, P vale 25, raiz quadrada de 25 é 5. 5 é um número par? Não. Então, vocês vão colocar não. É um número ímpar, ok? Então, finalizou aí a página 23. Vamos finalizar a nossa correção na página 24. Chega! Chega! Dando continuidade à nossa correção de hoje, vamos para a página 24 para a gente finalizar a nossa correção, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 10, ele fala o seguinte. Ele fala para eu utilizar a calculadora para eu fazer o cálculo. Lembrando que não adianta utilizar a calculadora se vocês não seguirem a regra do parênteses, da multiplicação, da divisão e assim por diante, tá bom? Então, aqui na questão 10, primeiro eu tenho que fazer o quê? Calcular o que está aqui entre parênteses. Depois eu divido com 5, tá bom? Então, vamos lá. 10 mais 16 vai dar 26. 26 menos 1, 25. 25 dividido para 5 vai dar 5. Então, a questão A é 5. 123 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar 123 multiplicando 2 vezes, né? 123 vezes 123. Então, na calculadora deu 15.129. Letra C. Na letra C, ele pede raiz quadrada de 223.729. Gente, vocês não... Aqui, ó, não é multiplicação não, tá, gente? Eu também pensei que era uma multiplicação, mas não é. É um número gigantesco. Então, nesse cálculo aí, gente, não tô pedindo para ninguém ser uma calculadora ambulante, não. Justamente, ele pede nessa questão para vocês estarem calculando na calculadora. Então, a raiz quadrada desse número gigantesco aí vai dar 473. Letra D. 10 mais 2 vezes 5 ao quadrado. Vou realizar primeiro o cálculo dentro do parêntese, depois eu multiplico com raiz quadrada de 25. 10 mais 2 vai dar 20. 20 vezes raiz 5 elevado ao quadrado é 25. 20 vezes 20... Perdão, olha. Fiz um cálculo aqui errado. Peraí. Tá vendo, gente? Tia erra. Muito cálculo, ó. 10 mais 2, não multipliquei. 10 mais 2 é 12. 12 vezes 5 elevado ao quadrado é 25. 12 vezes 25 vai dar 300. Pronto. Tia fez um cálculo errado aí. Agora, a mesma coisa aqui. 20 menos 5 vai dar 15. Vezes raiz quadrada de 81 vai dar 9. 15 vezes 9 vai dar 135. Confere de vocês aí, tá bom? Aí ele pergunta na questão aí. Como calcular 11 vezes esse que está em parênteses? Então, para a gente calcular, gente, anotem aí. Tia não vai escrever não, anotem, preste atenção. Para a gente calcular esse valor, efetuamos as operações dentro do parênteses e multiplicamos o resultado obtido por 11, já que a multiplicação obedece à propriedade comutativa, ok? Então, o que eu faço? Calculo primeiro entre parênteses, depois eu multiplico o resultado por 11, tá bom? Então, resolvemos aí a questão 10. Fala, não me diga!
Na questão, para a gente finalizar a questão 1, com os probleminhas, ele fala o seguinte: Luiz é feirante. Ele é feirante e ele transporta caixas de maçãs em um caminhão, arrumando-as da seguinte maneira. Na letra A, ele pergunta: quantas caixas de maçãs Luiz transporta na carroceria do caminhão? Utilize potências para responder. Então, vamos na primeira aqui, ó. Nesse primeiro embalado. Vocês observam que ele tem uma fórmula de um cubo. Ele tem uma forma de um cubo, então aqui, ó, nas laterais eu tenho três de coluna em cada fileirinha aí, né? Então, como eu vou fazer esse cálculo, tia? Simples. Tem uma forma de um cubo, gente, não precisa nem quebrar a cabeça. Se eu tenho aqui 3 enfileirado, vai ser 3 ao cubo. Mas, observa aqui, ó, que eu tenho mais essa pilha aqui de caixas. Se eu tenho mais essa pilha de caixas, então como é que vai ser? Mais, eu tenho 3 aqui empilhados, tá vendo? Só que essa 3 empilhada aqui, ó, vocês observem que nessas 3 empilhadas vai ser ao quadrado, porque eu não tenho uma forma de um cubo. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó, tenho dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Eu vou multiplicar 3 vezes o número 3, porque eu tenho esse lado valendo 3 e esse lado aqui valendo 3, então vai ser 3 ao quadrado, ok? E eu multiplico 2 vezes, porque eu tenho 2 fileiras iguais, então por isso que eu vou multiplicar 2 vezes. Aí eu vou calcular, tá? 3 elevado ao cubo, eu vou repetir aqui, mais 3 elevado ao quadrado é 9, 9 vezes 2. 3 elevado ao cubo, eu repito, mais 9 vezes 2 vai dar 18. Vou dar continuidade aqui. 3 ao cubo vai dar 27. E 27 mais 18 vão dar exatamente 45 caixas, tá? Então, quando ele pergunta quantas caixas de maçãs, são 45 caixas de maçãs, ok? Letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: se em cada caixa cabem 2 dúzias de sacos de maçãs, com 10 maçãs em cada saco, quantas maçãs há em cada caixa? Então, é muito simples. Quanto que é uma dúzia? Uma dúzia não são 12? Então, ele pede 2 dúzias de sacos de maçãs. Então, como eu vou fazer esse cálculo, gente? Muito simples também. Eu vou pegar 2, porque são 2 dúzias, né? Vezes os sacos de maçãs, que no caso ali, ó, são 2 vezes 12, porque cada dúzia não vale 12. Então, eu vou pegar 2 vezes 12. Então, são 24 sacos, certo? Então, já sei quantos sacos tem. E ele falou, se cada saco tem 10 maçãs, quantas maçãs há em cada caixa? Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 maçãs em cada saco, vezes 24 sacos que existem. Então, vão ser 10 vezes 24, 204 maçãs em cada caixa, ok? Maçãs. Pronto. Nossa. Letra C. Corre, negada! Corre! Para a gente finalizar. Usando as respostas do item A e B, escreva uma expressão numérica que dê o número total de maçãs que Luiz transporta em seu caminhão. Então, na questão A, a gente achou a seguinte expressão: 3 ao cubo mais 3 ao quadrado vezes 2. E nessa letra B, o que a gente achou? 240. Então, vou multiplicar por 240. Então, vamos ver quanto que vai dar, tá? Então, calculando aqui, ó, vai dar 3 ao cubo mais 3 ao quadrado, vai dar 9. 9 vezes 2 vezes 240, ok? Então, vai ser 3 ao cubo mais 9 vezes 2 vai dar 18 vezes 240. Vou fazer primeiro o 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, mais 18 vezes 240. Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu somo com 27. 18 vezes 240 mais 45 vai dar exatamente, calculando,
10.800, ok? Então, aqui o valor dessa expressão vai dar 10.800, beleza? Então, finaliza a nossa correção. Então, qual é a resposta? Luiz vai transportar 10.800 maçãs na carroceria do caminhão. Então, finalizo a minha correção. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.